E aí, povo do bem, chegamos ao grande dia, nossa primeira aula do nosso webinário de prática trabalhista. Eu estava ansiosíssima, não sei vocês. Preparei um estudo bem legal para passar para vocês exatamente o que eu acho que todo mundo precisa saber que acontece na prática trabalhista. E mais, prática trabalhista moderna, porque não se advoga mais como se fazia 10 anos atrás. Te convido a participar comigo. Vou deixar material para vocês, quero escutar as perguntas. Hoje é a aula 1, são 2 aulas do nosso webinário. Bora trabalhar para aprimorar o nosso desenvolvimento na nossa carreira. Gratidão pela presença de vocês aqui, fiquei muito feliz com todo mundo que se inscreveu para participar do webinário. Nem tanto uma aula, é mais uma conversa para eu passar para vocês o que eu acho que é importante saber sobre advocacia trabalhista na prática, aquele negócio que não está nos livros, a gente pode procurar que a gente não encontra, é aquela angústia, aquela ansiedade, tá ali em sala de audiência e o juiz diz alguma coisa e você congela porque, pá, onde é que está isso? Que artigo está isso? Em que aula que eu faltei na faculdade que não me ensinaram isso, né? Eu passei por isso também, eu me formei muito jovem, peguei minha carteira da UAB logo de primeira e achei que fosse entrar no mercado da advocacia e pá, já fosse fazer e acontecer, já fosse ganhar dinheiro, e não foi nada disso que aconteceu. Eu fali 2 vezes porque eu não sabia que a advocacia era um negócio, eu não sabia que aquilo ali era a minha própria empresa, mesmo que eu não tivesse ainda um CNPJ. Eu não entendia nada de marketing, eu não entendia nada de gestão e entendia muito pouco também de direito do trabalho. E fui metendo a cara e fui fazendo. Muita coisa deu certo, mas muita coisa deu errado. Então eu percebi que chegou uma hora que eu ia precisar aprimorar realmente o que eu estava fazendo, se eu quisesse efetivamente viver daquilo, né? E olha que eu comecei a fazer isso há 16 anos atrás. Quando eu me formei, a gente não tinha ainda essa loucura de redes sociais. Quando eu estudei, não tinha nenhum WhatsApp, né? Parece assim, nossa, que a gente está falando que de 50 anos atrás? Não. Eu me formei em 2003. Só que eu sempre busquei atuar na advocacia. Durante a faculdade, a gente tem contato, bom, inicialmente com nossos professores. E aí, na grande maioria, pelo menos a minha experiência foi essa, eram professores de carreiras jurídicas da magistratura, Ministério Público, bastante juízes, professores fantásticos, a quem eu agradeço todos os dias até hoje. Mas eu tive bem pouco contato realmente com professores advogados. E eu sempre fui muito curiosa. Então eu queria entender como é que funcionava aquela rotina da advocacia. E desde cedo eu vi que não era exatamente como estava nos livros. Mas, mesmo assim, na época eu não encontrei nenhum lugar, nem alguém que pudesse ser um mentor, que pudesse me pegar pela mão, me mostrar os caminhos das pedras. Pelo contrário, a sensação que eu tinha naquela época já mudou muito, é que se você estivesse ali perguntando muito, dava a entender que você ia virar uma grande concorrência para aquele colega. E hoje eu vejo que não é assim. Então, minha advocacia realmente começou a dar resultados quando eu percebi que eu precisava entender da prática, tá? E eu precisei fazer isso através do quê? Da minha vida própria, indo para o fórum, metendo a cara. Mas hoje eu trouxe aqui para vocês um resumo muito legal que eu vou desenhando uma forma de linha do tempo e te dando ponto a ponto daquilo que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei a advogar na área trabalhista. A advocacia, ela muda, ela meio que é personalizada para cada área. Então, naquela época, ninguém me disse o que eu podia, o que eu não podia em sala de audiência. Apesar de eu ser, sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de ler tudo na época do processo físico. Então, eu marcava o processo com as folhinhas, com os post-it, copiava bastante, tirava cópia, ia com uma versão da petição inicial impressa ou da contestação impressa para a sala de audiência. Mas aquelas surpresas sempre aconteciam. Muitas vezes eu me sentia extremamente incapaz em sala de audiência, eu saía chateada mesmo. Eu digo, gente, não sei fazer isso, ninguém vai me ensinar, não estou ganhando dinheiro. Então, essa angústia é normal, porque você está fazendo algo que você nunca fez. E na área trabalhista não é diferente. A área trabalhista sofreu aí, nossa porradona aí da reforma trabalhista, essas várias medidas provisórias que, né, a gente chama de reforma da reforma. Então, hoje, a gente vai sentar aqui
tá? Depois eu vou liberar o dia da segunda aula para a gente poder começar a se familiarizar. E aí eu quero que você deixe aí para mim nos comentários da onde você é, o que você está fazendo, quanto tempo de advocacia você tem, se você já se encontrou em alguma dessas situações que eu narrei, se você ainda está escolhendo o nicho que você vai trabalhar, ou se você já trabalha nisso, deixa aí para mim tuas principais dúvidas, ou me conta alguma situação dessas bem louca que não tem nos livros, que já aconteceu com você. Vai ser muito prazeroso para mim fazer esse feedback com vocês, esse bate-bola, para a gente conseguir cada vez mais ajudar o jovem advogado a se aprimorar. Eu acredito muito que pegar o jovem advogado pela mão e dizer, olha, vem cá que eu vou dizer como é que se faz, não é criar concorrente, é engrandecer a advocacia daquele estado, daquela seccional e do país inteiro, né? Quantas vezes a gente vê aí advogados envolvidos nisso, naquilo, pode ser por não saber, pode ser por má índole, pode. Mas aqueles erros de início de carreira, normalmente eu vou chutar que mais de 90% é pelo não saber. Então, às vezes a gente pega, eu vejo muitos advogados veteranos, olha aqui o que o cara fez e tal. Tá, mas é o início, quem nunca errou no início, quem nunca deixou de contraditar uma testemunha por não saber o momento ideal, quem nunca ficou na dúvida se chamava ou não chamava testemunha, será que já está aprovado, será que não está aprovado? Quem nunca ficou na dúvida, será que eu aceito ou não aceito o acordo? Não é verdade? Então vamos lá, que eu vou trazer para vocês aqui inicialmente uma linha do tempo. Olha só como a gente vai fazer, ó. A ideia aqui para vocês é fazer um por um, desde o atendimento do cliente trabalhista, tá? Aí a gente vai passar pela sala de audiência, pelo fórum, pela petição inicial, tudo na ordem como acontece, até a gente aqui acabar a audiência. Aí a gente vem para a fase de recursos e a entrega do serviço ao cliente. Isso da advocacia de fórum, né? Que existe também a advocacia preventiva, tá? Que a gente também vai falar um pouquinho dela, mais na segunda aula da preventiva, para dizer para vocês como é que acontece isso tudinho. Lembrando que eu vou deixar um material em PDF, que ele é tipo um notebook, ele é tipo um caderninho, que você pode imprimir aí na impressora de casa mesmo, tem a versão colorida e tem a versão só nas cores pretas, escala de cinza, que aí ele já vai ser um bloco de notas, para você ir assistindo a aula aqui comigo, já ir tomando nota e de repente você guarda aquilo para revisar futuramente, para pontuar aquela dúvida que esqueceu de anotar, pode mandar para mim, pode mandar aí pelos comentários, inscreve teu e-mail no www.cafeinajuridica.com.br, que aí eu consigo sempre entrar em contato com você, consigo sempre te mandar os materiais que eu estou preparando, as novas lives, os novos webinários, para a gente ficar ligado nessa missão aqui, para a gente não perder esse contato. Então vamos lá. Amigos, inicialmente, se eu pudesse dar um melhor conselho para quem quer começar ou quer iniciar, ou já advoga em outra área e quer migrar um pouquinho para a área trabalhista, ou nem quer ser um especialista em direito do trabalho, mas está aparecendo o cliente trabalhista e ele quer sim dar um atendimento a esse cliente de forma mais profissional, conhecendo um pouquinho mais como se fosse um especialista, eu vou te dizer o seguinte, anota aí, já imprimiu o nosso bloquinho de nota? Tua primeira anotação. Estude princípios do direito material do trabalho, princípios do processo do trabalho e princípios do direito constitucional do trabalho. Aí vocês vão dizer, Aline, princípios? Sério? Você prometeu falar de prática e vem com essa de princípios. Calma, muita calma nessa hora. No direito do trabalho, a prática é muito diferente da prática na área civil. A logística do Fórum Trabalhista é diferente lá da civil. As audiências de conciliação, as chamadas, a forma que é feito o pregão, é tudo muito diferente. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é o dia a dia do Fórum Trabalhista. Então, tudo que rege o direito do trabalho, processual do trabalho, por ele ter uma natureza, o que é a verba trabalhista? Ela é uma verba de natureza alimentar.
A Justiça do Trabalho, ela só julga processos oriundos de contrato de trabalho ou de emprego. A Justiça do Trabalho não vai julgar nenhum outro tipo de contrato, de negociação, se ela não tiver origem, se ela não tiver nascido, se ela não vier, a fonte dela for um contrato de trabalho ou de emprego. Aí tanto faz se teve carteira assinada, se não teve, se assinaram um contrato de pessoa jurídica, mas na verdade era empregado, tá? Se a origem dele for de contrato de trabalho ou de emprego, onde um manda, o outro obedece, pagamento de salário, onerosidade, habitualidade, tudo que tem ali no artigo 2º e 3º da CLT, a gente traz para cá, para a Justiça do Trabalho, esquece ali a área civil e vamos usar as nossas regras, os nossos princípios, a nossa o quê? Bolha trabalhista. Tem muita coisa na nossa bolinha trabalhista. Então, primeira coisa, coloquem já na cabeça de vocês que é diferente. A gente, quando está no fórum trabalhista, e eu já estou lá há bastante tempo, posso dizer isso com muita segurança, a gente meio que identifica quando tem ali pelo corredor, ali pelo balcão, algum advogado que a gente sabe que ele não está muito habituado com o fórum trabalhista. Há um advogado civilista, que são regras diferentes, aí o advogado já fica batendo no balcão, dizendo que é a certidão dele, que ele já está lá há 15 minutos, e o juiz ainda não chamou a audiência. Então, assim, com certeza, quando eu estou lá pelo Fórum Civil, com certeza eles dizem assim também, para mim, olha, aquela ali não é daqui. E isso é muito normal, nós estamos em habitats diferentes, É comum, se eu fui criada aqui, eu entendo as regras, eu entendo como é que funciona, eu conheço todo mundo, conheço o pessoal do cafezinho, conheço o pessoal da terceirizada lá da limpeza, os seguranças, que a gente faz isso há muito tempo. Então, para cada lugar que você for, você vai entender que ele tem as suas regras próprias. E se você pretende desenvolver uma carreira ali dentro, é muito saudável que você conheça isso com intimidade, Então, por isso eu te digo, sem medo de errar, que você deve estudar os princípios, sim, esses que eu passei aí para vocês. Sabe por quê? Porque o direito do trabalho ele é um pouco mais informal do que a prática lá dentro do Fórum Civil, do que a prática do processo civil, efetivamente. A gente usa o CPC? Usa, mas os nossos princípios são de celeridade, de fazer a coisa de uma forma mais informal. O contrato de trabalho pode ser escrito, pode ser verbal, ônus da prova, primazia da realidade, que vale mais o que aconteceu na prática do que o documento assinado. O documento está todo assinado, assinatura autenticada em cartório, não tem nenhuma fraude naquele documento, ele realmente foi digitado, ele realmente foi assinado, a assinatura é daquela pessoa, só que o que ele significa, o fato que ele narra, que ele revela, não existe. Então, na Justiça do Trabalho, a gente afasta esse documento, apesar de assinado, apesar da assinatura ser da pessoa, apesar das duas pessoas que assinaram são maiores de idade e vacinados, a gente afasta e a gente usa a primazia da realidade, primazia da verdade. Vocês vão ver esse princípio aí com nomes bem diferentes dependendo da doutrina. Por quê? Porque a gente vai para o que está na prática. Ah, vocês assinaram esse contrato aqui? Muito bom, está muito bem redigido, está muito bonito, mas na prática, senhor trabalhador, me diga como é que era. O senhor ia trabalhar todos os dias? Quanto é que o senhor recebia mensalmente? O senhor recebia ordens de quem? O senhor recebia seu vale alimentação? Estava incluído aí ou era separado? O senhor parava para almoçar? O senhor tinha uma folga? Então, o juiz trabalhista ele vai analisar os requisitos e os fatos que ocorreram. Depois, lógico, ele analisa a documentação também. Só que na Justiça do Trabalho vale mais o que foi feito na prática. E na área civil a gente sabe que é diferente. Muitas vezes um documento tem um valor de prova bem maior do que o que foi falado em audiência, as testemunhas, A gente sabe que o juiz é livre para valorar a prova, não existe prova mais importante do que outra. É um conjunto de provas que o juiz vai analisar. E ele é livre para fazer isso. Mas, na nossa bolha trabalhista, esse princípio que preza pelo que aconteceu na prática, ele é muito bom. Muito bom. Por isso que eu digo que você tem que conhecer princípios. Eu já ganhei muito recurso ordinário só baseado em princípios. Sustentação oral é impossível você... Eu acho muito difícil, impossível não. Muito difícil você fazer uma sustentação oral sem largar lá pelo menos 1 ou 2 princípios trabalhistas. Forte. Sempre tem princípios trabalhistas em decisões, nas sentenças.
Sempre tem princípio trabalhista que vem em acórdão, TST, então, pode procurar. Sempre vem uma partezinha de princípios. Então, é impossível o advogado trabalhista se afastar dos princípios, seja ele de natureza material, processual ou constitucional trabalhista. Então, já sabendo disso, te organiza, baixa material, tem muito material bom, gratuito. Eu vou deixar PDF aqui dessa aula para vocês também. Já foi preparado com muito carinho, tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. Bom, depois que a gente já deu uma familiarizada com os princípios, o que eu preciso dizer para vocês? A advocacia trabalhista, ela tem dois grandes lados, né? Lado, não sei nem se essa é a palavra ideal. Onde existe aquela advocacia que atende ao empregado e a advocacia trabalhista que atende à empresa. Eu nunca gostei de me nominar, autodenominar advogada de reclamante ou advogada de empresa. Na prática, acabam fazendo, ela é advogada de empresa, ele é advogado de reclamante. Eu sempre gostei de me denominar como eu sou advogada, eu advogo por direito, eu advogo para o direito do trabalho. Quando eu estou defendendo a parte reclamante, eu utilizo dessa forma. Quando eu estou defendendo a empresa, eu utilizo dessa forma, tá? Mas eu sempre gostei disso. Na prática, hoje, eu trabalho com empresas, mais um subnicho de micro e pequenas empresas e mais um subnicho de ferramentas de compliance. Então, hoje eu atuo nesse subnicho. Mas, Aline, você já acordou atuando nisso? Claro que não. Logo no início eu atuei muito para reclamante, mas muito mesmo. Atuava com os rodoviários, atuava com o pessoal de loja de varejo, atuava com quem trabalhava no distrito industrial, nas fábricas de duas rodas, peça, maquinário, trabalhava com empregados que trabalhavam em empresas terceirizadas. Então, essa prática de ouvir o empregado, de ouvir como o empregado me contava as coisas que é diferente do que a empresa conta, me deixou assim num ambiente muito confortável para hoje me posicionar em fazer uma advocacia especializada para a empresa. E você pode optar por isso também. Não é necessário que você faça essa opção logo de cara. Não. Mas quando você está trabalhando para o trabalhador, é óbvio que se ele te traz uma dor, se ele te traz um problema e você vai até o juiz para dizer, olha, juiz, fora daqui do judiciário, eu não consegui resolver de outra forma, nem o trabalhador. Então, estamos vindo aqui solicitar isso, eu te trago os fatos, o juiz me dá o direito, não é assim que funciona? Então, eu já tenho que, o quê? Entender que eu tenho que estudar o direito do trabalho, conseguindo encontrar pontos que façam com que o juiz decida a favor do meu cliente, que nesse caso é o trabalhador. Então, mais uma vez, a força dos princípios, quando a gente está trabalhando pelo trabalhador, né? E quando a gente atua pelo cliente empregado, a gente vira um pouco que detetive, porque muitas vezes o trabalhador não tem conhecimento de toda a estrutura empresarial, ele te passa a versão dele, única e exclusivamente. E na entrevista com o cliente empregado é que a gente vai sondando, é que a gente vai puxando as informações. Para te ajudar nisso, eu vou deixar disponível aqui para vocês um guia de atendimento ao cliente reclamante que eu criei ao longo de todos esses anos trabalhando com clientes reclamantes e depois trabalhando com empresas. Então, é um arquivo que eu mantenho no meu computador e de vez em quando eu vejo ali mais um ponto fora da curva, eu volto lá, e edito mais um pouquinho. Ele já está com algumas páginas aí, ele é bem completo, ele fala desde o atendimento do caseiro, do doméstico, até o acidente de trabalho, Código 31, Código 91 da Previdência Social, INSS, blá, blá, blá. Então, você... usando aquele guia, óbvio, você não vai ter que preencher todas as caixinhas. Você vai preencher só as perguntas que se adaptam ao teu caso concreto, ao cliente que você está atendendo naquele momento. Esse material também faz parte do material de PDF que eu separei aqui para o nosso webinário, que eu acho que ele é muito útil, né? Você deixar lá na tela do teu computador de fácil acesso, ou já pode até, tem gente até que já me disse que já imprime. Deixa ali pela gaveta em cima da mesa e
preenche a caneta mesmo, depois passa para o computador. Faça como você achar mais fácil, mas um guia é importante, porque às vezes a gente está com o cliente ali na nossa frente e pá, esquece de fazer uma pergunta que na hora que você vai passar para redigir a petição, você fica, nossa, esqueci de perguntar aquilo. Aí, né, tem que ligar de novo, aí o cliente acha que aconteceu alguma coisa, por que meu advogado está me ligando? Aí o cliente pode achar que você não entendeu nada das 2 horas que vocês passaram conversando, e na verdade você entendeu, foi realmente só aquela informação que faltou. Então esse guia já te ajuda muito nisso. Então, quando a gente está atendendo o cliente reclamante, a gente tem que entender que ele não vai conseguir te trazer tudo. Então, é preciso que a gente conheça um pouquinho da causa reclamante para a gente poder fazer as perguntas necessárias ao nosso cliente, para poder extrair dele as informações que a gente vai precisar para quando a gente for trabalhar. Não é assim? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o cliente chega lá comigo dizendo que eles sempre querem uma rescisão indireta, né? Sempre. Doutora, eu vim aqui porque eu quero uma rescisão indireta. Por quê? Rescisão indireta é um nome que está aí na mídia. Então, nomes que se vulgarizam, tanto na área médica como na área do direito, o cliente vem dizendo. Só que assim, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quem vai decidir se é uma rescisão indireta é você, não é o cliente. Mas também não precisa dizer na cara dele, olha, isso não é uma rescisão indireta, porque não é assim que se faz. Não. Deixa ele lá, é o jeito dele de falar. E cada segmento, vocês vão ver que, por exemplo, rodoviários, eles têm um linguajar próprio. Pessoal que trabalha em shopping tem um linguajar próprio. Pessoal que trabalha na área de mídia, que eles falam muito, né, do jobs, disso, daquilo. Então, cada segmento tem um linguajar, tem um dialeto ali que é falado. E cada vez que você atende mais clientes daquele segmento, você vai pegando ali, já vai começando a falar a mesma língua do que eles. Por isso que eu bato na tecla da especialização. É muito importante você se especializar, porque é impossível você ser bom em tudo. É impossível você conseguir falar a língua de todos os segmentos, de todos os reclamantes, de todas as empresas. Então, o fato de você nichar, né, que é ir criando nichos e subnichos dentro da sua mesma área, te dá isso de presente. Você vai ficando muito íntimo com aquela matéria. Às vezes, gente, só do reclamante começar a falar, você, já sei o que é. Aí você já começa a digitar, sim, pois não, pode começar falando, que o cliente quer ser ouvido, né? Tem isso também. Mesmo que você diga, não, já entendi, 2 minutos, ponto, pode ir embora. Ele vai ficar, eita, mas como é que esse advogado entendeu o que eu estou falando se eu nem comecei a falar? Então, isso aí vai manchar um pouco a sua credibilidade, vai manchar um pouco aquele negócio da criação do laço de confiança, né? E não é proveitoso, porque talvez aquele cliente não volte. Normalmente, quando a gente trabalha para cliente reclamante, a gente trabalha no êxito, né? Aquele negócio, né, de 20%, 25%, 30% no recebimento ao final, caso o reclamante receba algo. Senão, muitas vezes, o advogado não recebe nada se ele estiver trabalhando totalmente pelo êxito. Existem formas da gente mesclar, fazer um pagamento de honorários misto, mas eu vou falar de honorários mais para frente. Deixa eu voltar aqui no atendimento do nosso cliente reclamante. Então, é importante que você investigue, né? O que você precisa tirar daquele cliente. Se ele vem aqui e diz, doutora, eu quero uma rescisão indireta. Seu João, o senhor quer uma rescisão indireta? Então, vamos lá. Me conte aí, como é que era esse seu trabalho? Eu sempre começo assim, onde é que o senhor trabalhava? Trabalhava na empresa tal. Que função que o senhor exercia? Eu era sei lá, digitador. Aí, normalmente, ele diz assim, mas a senhora quer saber agora ou quando eu entrei? Aí você já sabe, olha, houve uma troca de função. Então me conte aí desde o comecinho. Às vezes eu prefiro deixar o empregado livre, como se ele estivesse realmente contando uma história para alguém, que aí durante a narração da história eu vou tirando os pontos importantes, né? Então ele vai me contar que quando ele começou, ele foi contratado para ficar na área de vendas externas. Aí geralmente eu pergunto, o senhor recebeu algum treinamento para isso? Não, doutora, não recebi nada. Aí eu sempre coloco, são informações importantes para a gente, que eu sei que vem lá do outro lado. Eu sei que vem lá na contestação, a impugnação, de tudo que eu estou escrevendo. Então eu já faço umas perguntinhas já
para entender o enredo todo. Aí ele vai me dizer que ele começou ganhando tanto, que aí depois ele fez um outro treinamento e entrou numa outra área, mas quando ele passou para aquela área, diminuíram o salário dele. Olha só a quantidade de coisa que tem aí. Então, quando ele chega lá simplesmente pedindo uma rescisão indireta, não quer dizer que você vai abrir ali o artigo da rescisão indireta e já vai digitar. Não. É muito importante deixar o cliente falar. Reclamante, ele gosta de falar. Então, escute. Se você optou por fazer atendimento desse nicho de mercado, você tem que ter um pouco de paciência e você tem que entender quais são os talentos que você, como advogado, precisa para encantar esse público. Porque tem muita gente que diz, Aline, eu não gosto de atender reclamante. Não gosto, que eu não tenho paciência, eles repetem aquilo tudo e depois me ligam 10 vezes. Então, reavalie se esse nicho é para você. Todo tipo de nicho, todo tipo de área tem prós e contras, né? A advocacia de reclamante, depois da reforma trabalhista, ela sofreu efetivamente um baque muito forte para quem trabalhava naquela advocacia em massa. O reclamante, ele quer falar, ele quer ser ouvido. Então, se você realmente for optar por esse nicho, tem que ter esse aplicativo aí da paciência, senão realmente vai ser difícil. Talvez você nem consiga fidelizar, você não consiga criar o laço de confiança, tá? Então, geralmente, quem trabalha com o público de reclamante gosta do contato humano, gosta de lidar com pessoas, ou aprendeu a gostar, né? Desenvolveu essa habilidade, entende que você está ali sim, sendo a voz daquela pessoa que às vezes não sabe nem ler e escrever, e isso durante muitas vezes eu me senti assim, muito realizada trabalhando para o reclamante, porque eu entendia que eu era o elo, eu era a ponte entre aquele ser humano que efetivamente foi lesado e a justiça. Eu me sentia assim uma ferramenta da justiça. Era como se ele falasse alguma coisa no meu ouvido e pela minha voz que eu digo, né, minha atitude escrita ou falada, eu conseguia traduzir ao judiciário para que o judiciário me devolvesse uma solução que ia curar aquela dor. Então, para mim, advogar para reclamante sempre foi uma atitude muito nobre. Eles ficam extremamente agradecidos pela sua atitude. No entanto, ele requer um tratamento um pouco mais diferenciado, porque muitas vezes o reclamante já veio, gente, como é que eu posso dizer para vocês? Às vezes de um contrato muito humilhante, de um contrato degradante, de um contrato onde ele não foi valorizado como ser humano, num contrato onde olhavam para ele como se ele fosse uma caixa, como se ele fosse uma coisa. Mulheres que passaram por estágios gestacionais, que teve a sua gravidez dentro do contrato de trabalho e não foi respeitada como pessoa, como ser humano, né? Não é questão de mimimi, de preconceito, isso daquilo, não. É tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Ah, existe reclamante bandido? Existe reclamante aí que está mal intencionado, que quer ganhar dinheiro fácil? Existe. E onde é que não existe gente assim? Me digam um local que eu desconheço. Existe empresa mal intencionada? Existe aquele empregador que ainda é o bicho-papão, que quer tratar os empregados ali de uma maneira como se fossem realmente objetos só para produzir dinheiro? Existe. Mas se a gente for entender por esse lado, aí ninguém sai do lugar. A advocacia para reclamante é uma atividade extremamente nobre, meus amigos, extremamente nobre. Você está dando voz a quem não tem voz, a quem jamais conseguiria entrar no Poder Judiciário e conseguir uma solução para aquela dor da maneira que você, profissional habilitado, pode fazer. Ah, Aline, mas na Justiça do Trabalho tem o juiz postulante, ele pode sozinho. Vou contar um negócio muito sério para vocês sobre o juiz postulante. Poder pode. Tá? Ele vai lá, aqui no Fórum Trabalhista, onde eu fico, é o TRT 11, aqui em Manaus, Amazonas. Basta ele ir lá no terceiro andar, dizer lá o que é. O servidor nem sempre vai recebê-lo com sorrisos, entendendo. Temos muitos servidores extremamente experientes na parte de recebimento de reclamatórios, mas tem uns outros ali que estão mais para espantar os reclamantes do que para recebê-los.
E aí esse reclamante vai sozinho. O valor processual da ação dele, os prazos que ele vai ter que cumprir, são os mesmos. Ele tem validade, tanto como se ele tivesse advogado, como se ele não tivesse. Mas, amigos, é um ser humano entrando para enfrentar uma justiça do trabalho. Vamos trocar de cena um pouquinho. Se o hospital público, você entrasse lá como juiz postulante num hospital público e dissesse assim, olha, prezado doente, aqui você não precisa de médico, não. Aqui você pode fazer seu próprio atendimento. Aqui está ali a sutura, está ali os anestésicos, estão ali as gases. Você pode simplesmente chegar lá e se medicar. Tem um manualzinho de instrução ali para dizendo o que serve para dor de barriga, o que não serve. Você entraria num hospital público sem um médico? Não, amigos, ninguém entraria. Então, muitas vezes é esse o conselho que eu dou. Não entre na Justiça do Trabalho sem um advogado. Você pode entrar, vai lá. Muitas vezes o juiz ele percebe que o reclamante está sem advogado, ele até tem mais calma, tem mais paciência, explica tudinho. Tem uns excelentes juízes aqui que fazem isso, que eu acho correto. Se eu estiver advogando para uma empresa e a outra parte estiver sem advogado, eu diminuo muito a velocidade, porque eu entendo que ali tem um ser humano que não possui as mesmas armas que eu possuo, apesar do jogo lá dentro da sala de audiência, deixar que ele participe, permitir, né, que ele participe mesmo não possuindo, mas os prazos que ele vai ter que cumprir são os mesmos que os meus. O fato dele fazer uma contradita à minha testemunha preclui no exato momento que a testemunha ela diz ali, ela é qualificada, diz seu nome, seu endereço, blá, blá, blá. Talvez ele não entenda isso, ele nunca estudou uma regra processual. Então, ele pode sim se prejudicar por estar ali sozinho. E muitas vezes os reclamantes, o que é que eles fazem? Eles acham, eu vou lá sozinho. Aí ele não entende muita coisa, mesmo que o juiz se esforce para explicar, mesmo que o conciliador, né, faça ali, juízes, conciliadores, advogados sempre usam palavras técnicas. Nosso juridiquês é fluente, às vezes a gente não percebe. A gente acha assim, não, expliquei tudo direitinho. Não explicou. Para o totalmente leigo na área, ficou faltando o português claro. Então, quantas vezes eu estou no fórum, eu encontro ali reclamantes com um papelzinho na mão, meio rodando, me dá uma angústia. Às vezes eu fico olhando para a pessoa viu o que eu vi, eles perguntam, a senhora é advogada? Eu digo, sou. Como é que eu posso lhe ajudar? Doutora, eu só queria saber isso aqui. Gente, às vezes é uma sentença que já passou o prazo, não tem mais como eles recorrerem, nada. Nada, nada, nada. Quantas vezes eu dou informação ali de graça? Eu digo, olha, aqui realmente o senhor perdeu. Doutora, mas a senhora não pode fazer de novo para mim? Não tem como, está transitado em julgado. Então, na prática, muitas vezes o reclamante não sabe disso. Então, tem muito trabalho aí para ser feito dentro dessa advocacia tão nobre que é advogar para reclamante. Depois da reforma trabalhista, essa responsabilidade ainda ficou muito maior. Porque antes da reforma trabalhista, quem trabalhava com advocacia em massa, aquele monte de processo, né? Tudo igual, meio que copia e cola. O advogado, quantas vezes eu vivenciei isso, aquela grande apogeu, né, da justiça do trabalho. Muitos advogados reclamantes ganhavam realmente muito dinheiro ali e tal. O que acontecia? Muitas vezes o próprio advogado não conhecia o cliente. Ele fazia aquilo através de sistemas indicava um monte de gente para o escritório dele, aí lá ele tinha vários modelos, às vezes um outro advogado, um estagiário, uma secretária digitava tudo, calcula da entrada, aí gera uma agenda, uma pauta muito cheia de audiência e o advogado vai, e o cliente vai. Os dois se encontram lá naquela hora, mas não existe empatia, não existe confiança, não existe credibilidade, então esse é um risco, né, do trabalho da advocacia em massa. Aline, mas a advocacia em massa a gente acaba ganhando no número. Tudo bem, no volume, né? Tudo bem, se é esse tipo de resultado que você busca, realmente é por aí, não tem problema nenhum. No entanto, você não pode querer trabalhar numa advocacia em massa e, ao mesmo tempo, ir trabalhando
na fidelização de clientela, que é muito difícil fidelizar a clientela dessa forma. Até dá para fazer um caso ou outro, né, que você se envolva mais um pouco, que às vezes na advocacia em massa de reclamante, não é o mesmo advogado que vai para todas as audiências. A audiência é dia e tal, e aí aquele cliente fica achando, nossa, mas o advogado que veio na anterior foi outro, e esse que está aí hoje, será que ele está entendendo? Será que ele sabe das coisas? Então o cliente fica sempre muito angustiado, o cliente reclamante, muito nervoso, e aquilo é ruim. É ruim para o processo, é ruim para a tua relação profissional, porque quando a gente está trabalhando dentro de um processo judicial, um contencioso trabalhista, de uma forma ou de outra, a gente está fazendo nosso marketing pessoal, né? Aquele cliente que está ali recebendo o teu serviço trabalhista como advogado de reclamante, sendo a voz daquele que não tem voz, você está vendendo um serviço para ele. Por mais que ele só vá te pagar no êxito do processo, você está vendendo um serviço para ele. E se esse processo dura um ano e meio? É um ano e meio que você está trabalhando no seu marketing pessoal, porque durante aquele um ano e meio, se ele está entendendo que ele está tendo bons resultados, que ele está com um profissional que está acompanhando ele, que não está deixando ele na mão, com certeza ele vai indicando você durante o processo. E aí, o fato de você ganhar clientela é isso, essa bolinha de neve, que cada dia ela cresce mais um pouquinho. Você começa com 1 ou 2 reclamantes, aí vamos dizer, um termina num acordo, todo mundo já recebe, cliente sai feliz, honorário no bolso, aí depois o outro vai para um recurso, demora mais um pouco, mas o contato com o cliente, a sua venda para o cliente é durante o processo inteiro. Então, eu acredito que vale muito a pena você se especializar, você criar nichos e subnichos e você entender que o teu relacionamento com o cliente reclamante, ele é muito pessoal, ele é personalizado, ele cria em você a confiança dele. Aí depois, não se surpreendam quando aquele cliente reclamante vier trazer para você uma causa criminal. Você vai dizer, nossa, como é que esse cara achou que eu fazia direito criminal? Porque ficou o laço de confiança. Ele vai trazer para você a causa do vizinho dele de direito de família. Se ele tiver problema para matricular o filho na escola pública, ele vai te procurar. Então, você cria um nicho naquele sentido. Por mais que você só trabalhe com advocacia trabalhista de reclamante, se você faz todo esse trabalho emocional até, né? Que você desenvolve essa empatia, essa simpatia com o teu cliente trabalhador, sempre lutando para entender como buscar mais conforto para aquele cliente trabalhador, para que ele não sofra injustiças cometidas pelas empresas, para que ele tenha o melhor resultado dentro do judiciário, a melhor forma de entregar aquela prova ao juiz, né? Porque é mais ou menos assim, você faz o pedido e entrega a prova. Olha aqui, juiz, eu posso provar o que eu estou dizendo. Cada vez que você se especializa mais nisso, vem mais cliente. E é assim que se forma uma clientela, uma agenda cheia, uma pauta cheia e o teu reconhecimento profissional. Aí, gente, no durante, né, você atendeu o seu cliente reclamante. No durante, após esse atendimento, sempre no finalzinho, eu sempre gosto de explicar para o cliente reclamante como é que vai funcionar a partir de agora, porque agora parece assim que ele te entregou o coração dele. Pronto, doutora, tá aí. E agora? Aí você tem que dar o passo a passo, senão ele vai ficar te ligando toda hora, sai do teu escritório 4 da tarde, 6 da tarde, ele diz, e aí, doutora, já vou receber meu dinheiro? Aí se irrita, muito advogado, o cara acha que eu não tenho o que fazer, blá, blá, blá. Bom, para a gente não ter que ficar supondo o que cada um acha, o que se passa na cabeça de cada cliente, o que eu te oriento? Explique para ele. Diga, olha, seu fulano, é o seguinte, eu estou pegando o seu caso hoje, já assinamos procuração, já assinamos aqui a sua declaração de hipossuficiência para que o senhor não pague as custas desse processo, e tem aquela discussão sobre o pagamento dos honorários de sucumbência da outra parte, né? Mas é o seguinte, eu estou com essa outra pilha aqui de atendimentos, de outros trabalhadores que já vieram aqui no meu escritório também, e eu só vou pegar na sua ação na próxima quarta-feira. Tá tudo certo? Aí no começo eles vão dizer, tá, doutora,
Tá bom, não tem problema não, contanto que a senhora faça com calma aí. Pois é, porque aí eu dá tempo até lá, eu já termino esses aqui, aí eu vou pegar o seu caso, vou estudar direitinho, tô vendo que ainda tem um cálculo aqui para a gente fazer, né, seu João? E o cálculo, ele realmente dá muito trabalho fazer o cálculo, eu não gosto de errar em cálculo, eu gasto tempo usando a planilha, que eu faço o cálculo numa planilha, na calculadora. Então, você vai explicando para o teu cliente qual é a tua rotina até chegar lá. Pode ter certeza que até a quarta-feira ele não vai te ligar. Ele não vai te perturbar, porque você já avisou. Ou você vai dizer, olha, eu gostaria muito de pegar esse seu caso, mas infelizmente eu estou muito lotada de coisa aqui, não tenho mais ninguém para me ajudar aqui no escritório, eu só vou conseguir pegar isso daqui a um mês. Se eu estou de acordo, às vezes a pessoa tá, mas essa relação de confiança, você já dizer que não vai poder fazer de imediato, tem um valor, gente, gigante para o reclamante. Ele já sente assim, pô, esse advogado bacana, não me prometeu fazer na hora, já disse que está ocupado. É até estranho, né? Porque normalmente a gente quer fazer tudo agora, é tudo muito ágil, se eu não fizer agora, outro vai fazer. Mas não se enganem, a transparência com o cliente reclamante é fundamental. Lembrem-se que antes dele criar o vínculo de confiança com você, ele já veio de um vínculo de confiança quebrado, que foi o contrato de trabalho dele. O contrato de trabalho, ele é um contrato de fidúcia. Vocês conhecem essa palavra? Fidúcia. Dá um Google aí em fidúcia. Fidúcia é confiança. O contrato de trabalho, um dos pilares dele é a fidúcia. Quando se quebra a confiança que uniu empregado e empregador, muitas vezes o contrato de trabalho já morre aí. Então é como assim, se você fosse começar a namorar de novo, mas você já veio de coração partido. Então entenda esse lado emocional do seu cliente e demonstre muita transparência, demonstre muita vontade de fazer aquilo acontecer e demonstre para ele também a parte que não vai ser possível. Tipo, deixa eu pensar, prescrição, né? Sei lá, ele está trabalhando na empresa há 15 anos e ele diz que ele tem hora extra desde o primeiro dia. Aí você já explica, olha, seu fulano, no direito do trabalho, infelizmente, a gente só, pelas regras, pela lei, não sou eu que estou dizendo isso, é a lei, a gente só pode buscar suas horas extras dos últimos 5 anos. Ai, doutora, não me diga isso. Não me diga isso, eu já tinha ouvido falar disso. Pois é. Aí, de repente, se você quiser abrir um Google, mostrar para ele na tela do teu computador, se você sentir que ainda não quebrou o gelo, que você ainda não pegou confiança, dá uma pesquisada, dá um Google, abre um livro, já deixa marcado ali no capítulozinho da prescrição, da quinquenal, explique para ele, doutora, mas teve um vizinho meu que, olha, vou lhe dizer, o advogado disse isso para ele, mas ele conseguiu, viu? Ele conseguiu os 10 anos. Não adianta dizer que é mentira, né? Porque a gente sabe que prescrição é fatal, mas pode ser que prescrição é matéria de defesa, que a outra parte não tenha alegado, pode ser que tenha passado batido, não sei, pode ser que seja mentira dele também, mas é aquele negócio que minha avó me dizia, menina, não me desdiz que eu não gosto, né? Então eu não gosto de desdizer o cliente. Eu escuto, digo, tá, mas vamos lá, eu não estava no processo desse seu colega, cada processo é um processo, cada vara decide diferente, aí você diz para ele, olha, seu João, se eu entrar hoje com 5 processos idênticos ao seu, cada processo vai cair numa vara diferente e cada processo vai ter um desenvolvimento diferente. Nossa, doutora, mas é assim mesmo? É, seu João, é assim mesmo. É assim mesmo que a gente trabalha aqui na Justiça do Trabalho. Mas não se preocupe, que eu vou cuidar do seu caso direitinho e na próxima quarta-feira eu já estou pegando e fazendo. Vocês entenderam esse contexto? Que ele saiu de lá acreditando nesse novo relacionamento de confiança com o advogado dele? Então, quando você consegue fazer isso com o teu cliente reclamante, as chances dele te sabotar, dele ir em vários advogados ao mesmo tempo, dele achar que tu não está fazendo nada, elas vão diminuindo muito, gente, porque isso acontece na área do cliente reclamante. Eu recebo no meu escritório várias vezes reclamantes com processo ajuizados que eles chegam ali com o espelhinho do processo, alguma página, sei lá, que tem um número. Doutora, eu quero que a senhora veja aí porque esse advogado não está fazendo nada, acha até que ele está comprado. Ai, gente, como eu escuto isso.
Eu tenho uma ética muito grande junto com meus colegas advogados. Eu sempre me coloco no lugar daquele colega. E eu vou lá e digo, olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu digo, o senhor tem advogado, então eu não posso intervir nesse processo. Meu código de ética não me permite. Aí eu vejo o nome. Se for, por um acaso, alguma pessoa que eu conheço, eu já digo, olha, eu conheço esse seu advogado, ele é uma pessoa muito diligente, só o que acontece? O processo demora mesmo. Olha, eu estou vendo aqui pelo seu espelho que a última atividade dele foi no dia tal, isso é 15 dias atrás. É que às vezes não dá tempo da gente realmente fazer as coisas no processo e ligar para dizer que fez. Faz as coisas e liga para dizer que fez. Eu lhe aconselho a voltar com o seu advogado, tire as dúvidas lá com ele. Doutora, mas ele não me atende, eu não sei onde ele está, a senhora não tem o endereço, faça um esforçozinho de ir lá. Gente, eu recebo isso muito, muito e muito. O que significa? Significa que outros colegas talvez não estejam exercendo ou conseguindo construir esse laço de fidelidade. Por isso que os clientes dele estão pulverizando. Por isso que os clientes dele estão indo tirar dúvida com outros advogados. Agora, se de repente você pega um colega de má fé, ele vai pegar e vai dizer, olha, realmente, eu estou vendo aqui que esse advogado não está fazendo nada não. E, aliás, ele é conhecido por fazer isso. Já deve até ter levado dinheiro seu. Olha que coisa feia. Olha que coisa feia denegrir o coleguinha. Não faça isso. Não faça isso. Nós temos que crescer como um todo, tem espaço para todo mundo. E esse cliente que fez isso com aquele advogado, talvez ele faça com você também. Se ele não sentir confiança, ele vai fazer a mesma coisa, porque já é uma estratégia dele. Deu aí para dar uma clareada um pouco nesse atendimento de reclamante. Sem quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Lembrando que podem me mandar aí casos que vocês tenham passado e tenham dúvidas. Pô, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz? Deixem aí embaixo. Na próxima aula também do webinário, a gente vai continuar sempre eu pontuo muito esse atendimento ao cliente. E no curso de prática trabalhista, né, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, quem achar que isso é importante, no final eu também vou contar para vocês sobre isso, mas por enquanto eu quero que fique bem claro para vocês essa logística do atendimento do cliente reclamante, tá bom? Ter essa habilidade prática de saber como atender o cliente, como se relacionar com ele, qual a importância de me dedicar a um nicho ou outro, o que eu posso esperar desse cliente, o que ele pode esperar de mim, a questão da ficha do atendimento, a questão de datar a rotina, os próximos passos e passar para o seu cliente, a questão de você estar trabalhando no seu marketing pessoal ao longo de todo o relacionamento com esse cliente, faz com que a sua advocacia vá crescendo um pouquinho mais a cada dia. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, eu gostei muito de estar aqui. A próxima aula do nosso webinário também já está pronta, estou só esperando a hora aí da gente liberar. Fico aguardando vocês aí pelo feedback das perguntas, fico disponível para responder o que vocês tiverem de dúvida aqui sobre o que foi passado. O material em PDF já vai ficar disponível aí para vocês. Um grande beijo, muito obrigada!